Queridos, grandioso é o nosso Deus, né, querido? E é nele que buscamos a força, a vida e o poder de Deus. Não há nenhuma outra fonte que possa nos sustentar, mas em Cristo Jesus, sim, nós temos esperança de um derramar da glória, da esperança do louvor de Deus. Amém, querido? Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas uma coisa eu posso dizer para você: eu também não cheguei muito animado, mas quando a gente chega na presença de Deus, nós somos transformados. Amém? A presença dele, querido, não importa como nós chegamos, o que importa é chegarmos. E quando nós chegamos diante desse Deus maravilhoso, querido, ele tem o poder de mudar e transformar. Amém? Vamos orar a Deus por essa palavra. Pai, eu quero, Deus, colocar diante de Ti agora, Deus, cada mente, cada coração. Pai, te agradecer por esse culto, por esse lugar, por onde o Senhor nos colocou, por onde o Senhor nos plantou. Senhor, que Teu Espírito Santo continua, Deus, sondando os nossos corações, e que a Tua palavra possa esquadriar lá no esconderijo da nossa alma, Deus, para trazer esperança e luz para nossas vidas. Que o poder de Cristo Jesus se manifeste nesse lugar, que a Tua palavra encontre em nossos corações disponível. Queremos, ó Deus, apresentar a Ti todas as nossas ansiedades, Senhor, como o Ronaldo ministrou aqui, Filipenses 4, ó Deus, versículo 6. Entregamos, ó Deus, a Ti todas as nossas preocupações, entendendo que Tu és um Deus que cuida de nossas vidas. Amém, queridos? Querido, hoje nós estamos iniciando a campanha, né, do novo mês, e do tema que nós vamos trabalhar um pouquinho, o próximo passo, né? Nós trabalhamos com a igreja o propósito de servir, né? E eu gosto às vezes de relembrar, porque às vezes muda uma campanha ou um mês, e bobear, nós esquecemos o processo pelo qual Deus vem trabalhando em nossas vidas, né? Trabalhamos um pouco sobre sabedoria, né? Ministramos muitos estudos, livros que nós estamos estudando fala um pouco sobre sabedoria, né? No mês seguinte nós falamos importante de estou pronto, né? O eis-me aqui. E agora é o próximo passo, né? E a gente sempre tem que dar mais um passo para alcançar aquilo que Deus tem. Amém, querido? E hoje eu quero tratar 3 pontos com vocês, que eu creio que é algo fundamental na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, né? É o próprio devocional, é vida com Deus, querido, né? A oração, o jejum e a oferta. São 3 elementos que precisam fazer parte da nossa vida, mas também precisamos aprender qual é a vontade de Deus nesse processo. Amém? Então, querido, uma pergunta: qual é o nosso sustento? Né? Todos vão dizer: pastor, é Cristo, é a palavra, né? E eu até vou dizer para você que concordo, né? Não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Não é verdade? Mas a gente muitas das vezes queremos viver pelo que vemos. Não é verdade? Não é melhor, querido? Deixa eu ver as coisas boas, deixa eu ver uma boa notícia do governo, deixa eu ver uma boa notícia da oposição, deixa eu ver uma boa notícia. Querido, neste mundo não vão ver nada de bom. Senão Jesus não teria dito em João 16:33, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, porque quem venceu? Jesus venceu, né? E às vezes nós nos perdemos diante das vozes que o mundo tenta abalar ou ofuscar a sua fé. Mas a gente tem que estar sempre voltando: Deus, o que eu preciso para vencer isso? O que eu preciso para vencer esse pensamento? O que eu preciso para vencer esse medo? O que eu preciso para vencer essa frustração? Essa decepção? Né?
em nenhum outro lugar. Porque quando nós achamos que vamos vencer por muitas coisas que às vezes até nós pensamos no nosso coração como homem ou como mulher, como eu falo homem de um modo geral, nós vamos anular aquilo pelo qual Cristo fez. Então a única certeza nossa, querido, de vitória e de viver a plenitude e abundância de Deus, querido, é Cristo Jesus, é a cruz de Cristo. Amém? E a palavra de Deus, querido, igual o Ronaldo abriu aqui, vamos nos alegrar. E é um grande desafio você se alegrar diante de tantas situações, não é verdade? Eu, semana, falei, Deus, vendo pessoas passando conflito no relacionamento, no casamento, vendo pessoas abrindo mão de tudo, de uma história, de promessa, de bênção de Deus, porque as circunstâncias estão pressionando de tal modo que não sustenta mais a fé. E como diz o Ronaldo, está falando aqui, vamos nos alegrar, nós devemos sim nos entristecer pelo fato da palavra de Deus não estar se cumprindo em nossa vida, em nossa história, em nossa família. Mas nós devemos sim nos alegrar que ela é esperança viva para nossas vidas. Amém? Ou seja, nós não podemos ser conformados com as coisas que estão erradas. Mas nós precisamos buscar em Deus e descobrir qual é a vontade de Deus para essa situação. Qual é a vontade de Deus para o meu casamento? Qual é a vontade de Deus para a vida dos meus filhos? Qual é a vontade de Deus para o meu trabalho? E muitas das vezes, a minha vontade vai gritar com a vontade de Deus. E como eu vou conseguir me enquadrar ou submeter, ou ter prazer de fazer aquilo que a palavra de Deus me instrui? Quantos estão entendendo, concordando? Queridos, se você não tiver o coração quebrantado, por mais preciosas que sejam as bênçãos de Deus na sua vida, querido, você não vai conseguir submeter. Mateus 11, 28, né? Então nós temos que sim, em meio de pânicos, em meio de notícias contrárias, em meio de tantas derrotas, nós precisamos entender que existe um Deus único, poderoso, que tem o poder de transformar. Amém? Eu costumo dizer o seguinte: Deus, o dia que eu parar de crer nisso, tu cale a minha boca, porque eu quero é crer que até mesmo nas coisas mais improváveis, Deus tem o poder de mudar aquela história. Amém, querido? E tem coisas que Deus possa mudar, querido. Talvez você viveu 40, 50 anos e não mudou. Mas em um toque da presença de Deus, um toque da revelação de quem é Deus, a tua vida pode mudar a partir daquele momento. E nós não podemos perder esse desejo, essa vontade de crer. Eu estava com minha esposa esses dias, falei, Cristiano, eu vou continuar inconformado com algumas coisas. Porque na hora que o inconformismo no que está errado parar de agitar o meu coração, não me abater de ver coisas que estão indo fora da palavra de Deus, fora das promessas de Deus, eu vou me acomodar. Vou dizer, não, querido, toca o barco, vai para... Né? E se nós não vigiarmos, querido, a pressão do mal vai nos conduzir, sim, o caminho errado. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade e ajuda-me a guiar-me por caminhos retos. Ou seja, por mais que eu queira, por mais que eu deseja, por mais que eu busque, se eu não entender que se não for pelo Espírito do Senhor, pela vontade de Deus, pela presença dEle, nada será transformado na minha vida. Quantos estão entendendo? Amém? Mas é vontade de Deus. É vontade de Deus que você viva os planos dEle. É vontade de Deus que você se alegre. É vontade de Deus que você rompa as barreiras na sua vida. E muitas das vezes nós somos, sim, pressionados. Esses dias eu passei e falei, Deus, agora eu estou numa situação que parece que eu não consigo sair do lugar. Porque muitas das vezes nós somos pressionados a ficar prostrado, né? Não prostrado pela presença de Deus, mas prostrado por tantas notícias.
Querido, mas nós precisamos afiar a nossa fé e crer. Isso é uma oportunidade para que o nome do Senhor seja exaltado. Toda tempestade, toda dificuldade, todo mal, quando chega diante do poder da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através de um coração quebrantado, tem o poder de mudar e transformar, amém? E Jesus diz aqui, por isso que eu falei, eu estava cansado, prostrado, falei, Deus, e às vezes fala assim, dá descanso para a nossa alma, né? Para que falava descansar a alma, parece que vai logo para os céus, né? Recebeu, descansou, foi com o Pai. Não, queridos, nós precisamos ter descanso aqui. Amém? Quantos estão entendendo? Querido, você precisa deitar, dormir, você precisa ter seu tempo, você precisa ter prazer na palavra de Deus. Vamos lá, Mateus 11, 28. Ou seja, querido, a palavra de Deus te levanta, a palavra de Deus te coloca de pé, a oração tem o poder de te manter conectado com a fonte da vida eterna, amém? Vamos lá. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês, ou algumas versões, descanso para a vossa alma, né? Ou na seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né, querido? Ou seja, querido, em Cristo Jesus tem a solução para as coisas mais improváveis da nossa vida, inclusive para nossas emoções, para nossas almas. Amém? Nele sim nós podemos nos renovar e ser transformados. Então, querido, nós ministramos aqui esses dias sobre, então creia nisso, né? Que toda batalha, que toda dificuldade, que tudo que é contrário à vontade de Deus, querido, Cristo Jesus já venceu, e agora chegou a sua hora de vencer, amém? Mateus 6, 33, Jesus, a palavra vem exortando a não ter preocupações com a vida, e às vezes queremos ser espiritual demais, né? A não viver preocupado, querido, vamos viver, vai vir medo, vai vir preocupação, mas quando nós encontramos essa paz interior do nosso coração, do poder que tem a palavra de Deus, aí sim nós vivemos e aprendemos a viver como Cristo nos instrui, amém? Não é impossível você dizer, eu vou viver isso que a palavra me ensina por mim mesmo. Mas quando eu busco isso no Senhor, querido, Ele também nos capacita. Amém? Mateus 6, 33, né? Diz, venha o teu reino, como foi o louvor, né? Vamos lá. Busque, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupe com amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta dia o seu próprio mal, né? Então viver isso aqui, querido, o que Deus tem ministrado no meu coração? Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de devocional, se não tiver o pão diário, se não tiver o alimento que é o Espírito Santo te lembrando o tempo todo, as circunstâncias vão te lembrar outras coisas. Venha o teu reino, a sua justiça. Deus é o quê, né? É um Deus justo. E qual a forma de nós sermos justos também? Eu posso exercer justiça por mim mesmo? Não. Mas eu posso ser justo desde o momento que eu começo a me preparar a viver pela palavra de Deus. E viver pela palavra de Deus, querido, não é fácil. Exige um esforço, exige uma busca. Amém? E a oração é um caminho para isso. Romanos 12, versículo 2, né? Diz, não vos conformei com este, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, querido? Ou seja, qual é a vontade de Deus, querido? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso eu falei desse dia, quando começamos a orar e ter intimidade com Deus, o nosso coração sim vai entristecer, sim.
porque muitas das coisas, às vezes a gente vai olhar ao nosso redor, não está acontecendo segundo a tua vontade, sim, Deus. Nós estamos orando muito pela nossa nação, e às vezes o meu coração chora, porque eu entendo que deveríamos estar vivendo um momento de glória, um momento de abundância, um momento de ajuste. Mas infelizmente não estamos. Mas nós temos que orar e crer que pelo poder de Deus, pelo derramado Espírito de Deus, Deus possa mudar a história da nossa nação. Amém? E para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Quantos ataques, quantas batalhas vêm na nossa mente que às vezes nos coloca em situação de medo e até mesmo de pânico. Mas a gente tem que buscar, quando temos uma revelação de Deus, querido, as coisas mudam. Amém? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Tem barreiras que precisam ser quebradas, né? E vamos falar dessas 3 chaves. Né? A primeira oração, Salmo 143, né? De Davi. Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração, e dá ouvido à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leve o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti, né? Ou seja, querido, nada que precisamos, quer seja na saúde, quer seja no teu relacionamento, quer seja no teu casamento, quer seja no teu trabalho, querido, tudo é possível pelo poder de Deus. Amém? O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. Meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não esconda de mim o teu rosto, ou serei como que desce a cova. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Amém? Versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por caminho ou por terreno plano. Ninguém vai, querido, se não for por derramar do Espírito de Deus, por mais que queira, por mais que conheça. Preserve-me a vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me dessa angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo, querido. Vai servir a Deus, querido. Tudo que você precisa para servir a Deus está em Cristo Jesus. Não existe barreira que possa impedir. Existe sim barreiras. Para você estar aqui hoje, provavelmente para muitos teve barreiras, né? E muita dela provavelmente é a sua própria vontade. Vou lá mais um culto, é o pastor Zé Luiz, é o pastor Humberto, sei quem vai pregar. Mas eu não sei, querido. Quando você vem com a expectativa de encontrar a graça, a presença de Deus, uma palavra, ela tem poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. Amém? E aqui o salmista ele coloca de Deus, diante de Deus, ensina-me, no versículo 10, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Amém, querido? E é isso que Deus tem para nos levar, nos conduzir, querido. Mesmo no meio de tantas notícias, mas saber que no meio daquilo há poder em Cristo Jesus de ser transformado. E não jogar a toalha como muitos às vezes jogam, né? Ou duvidam do que a palavra de Deus pode fazer naquela situação. Salmo 42.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar a meu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois eu me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus, né? Ou seja, querido, aonde nós vamos vencer as nossas perguntas, aonde nós vamos ter resposta para tudo aquilo que estamos vivendo, querido? Em Deus. Amém? Lucas 11. Lucas 11, no início vem falando da oração do Pai Nosso, né? Vamos lá, a partir de um certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Que venha o reino de Deus. Dai-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação, né? Então lhes disse: suponha que um homem tenha um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tendo nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada e eu e meu filho já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhe digo: embora ele não levante para dar o pão por ser amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Né, querido? Ou seja, tem coisas às vezes que a gente tem que perseverar, querido. Você pediu, Deus não deu, ficou frustrado, vou embora. Né? Ah, não aconteceu, e às vezes não vai acontecer no seu tempo. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual o pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem? Que pedir, querido. Tem coisas que não acontecem na sua vida que ainda não pediu. Tem coisas que não mudou porque você ainda não colocou para Deus. Tem coisas que ainda não foram transformadas na tua vida, no teu relacionamento, porque você não colocou isso para Deus. Eu ouvi na história de um pastor esse dia, uma mulher, 10 anos, e ela pediu ele para orar, para que ela pudesse casar. Ele: vão lá, eu quero orar, mas eu quero saber como você quer se casar. Né? Brinquei esses dias com alguém, né, aqui, dando esse testemunho. Querido, se a gente não conhece Deus no íntimo, no profundo, não tivermos intimidade íntima, quem é o nosso Pai, não vamos saber o que pedir para Ele. Eu quero uma família, Senhor, coberta com sangue do Cordeiro. Eu quero a bênção do Senhor no meu lar. Eu quero orar a Deus pela vida da minha esposa, que Senhor, quais são as lutas dela? Quais são os sonhos? E às vezes as pessoas estão perto de você, nem você mesmo sabe. E às vezes nem sabe para você mesmo. Semana no meu trabalho, um amigo começou a ouvir ele meio para baixo. Eu peguei meu livro dos sonhos e abri: olha, querido, vem aqui. Eu orei que eu queria morar assim, e Deus me deu assim. Eu orei, até meu cavalo, eu queria um cavalo de um jeito assim, botei lá. Poucos dias depois apareceu uma oportunidade que era igual àquele que estava ali. Mas sabe o que eu vejo isso? Eu vejo Deus. Mas para muitos, assim, não, Deus não se envolve. Deus, querido, não quer te dar nada que não alegre o teu coração. Agora, para isso, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a palavra. Que muitas das vezes nós vamos precisar dizer assim, como diz Abraão: não. Eu sei quem é meu Deus e eu sei o que Ele tem para mim.
E eu sei que a palavra de Deus diz para essa situação. E às vezes eu vou ser confrontado que eu vou ter dificuldade de submeter aquilo. E para isso eu vou para quê? Para uma oração. Ah, eu vou fazer um jejum para mudar Deus? Jamais. Deus não muda para mudar você, para mudar o teu coração, para quebrar barreiras que até então não foram quebradas, para estourar muralhas, para arrebentar correntes, laços de trevas e às vezes até mesmo de morte, de destruição. Mas pelo poder de Cristo Jesus, querido, isso abre e rompe. Amém, querido? E isso que nós precisamos crer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E temos que ser inconformados, sim, pelo fato de não estar vivendo a palavra de Deus. Agora eu vou olhar para algumas situações, eu vou me abater, eu vou me entristecer. Quando eu vejo que ainda um dos filhos não estão vivendo aquilo que Deus tem para ele, eu me entristeço, mas eu boto para Deus, eu vou orar ao Senhor, e um dia eu creio que Deus vai tocar no coração daquela pessoa, daquela situação. Amém, querido? Não desista, não pare de orar. Porque agindo Deus, quem impedirá, querido? Você não sabe? Você sabe? Você sabia o dia que você ia se converter? O dia que você ia ter o toque de Deus na sua vida? O dia que Deus ia te chamar? Você não sabe aquela pessoa que está do teu lado, aquele que está ao teu redor. O vento sopra e não sabemos para onde vem ou para onde vai. Talvez no dia que seja o dia mais inesperado na sua vida, é o dia que Deus quer mudar aquela história. Amém? Como diz às vezes Deus, a minha alma está abatida, como o próprio salmista, Davi, um homem segundo o coração de Deus, passou alguns momentos, teve, mas ele ter uma palavra de Deus e se colocar de pé. Querido, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é real, isso é para nós vivermos no tempo de hoje, amém, querido? É você falar assim: Pai, hoje é o dia que eu estou prostrado, mas hoje é o dia que a Tua palavra me levanta, porque isso te dá força, porque isso te dá autoridade para entender que ela é viva e eficaz. Ah, pastor, estou passando um momento de luto, um momento de dor, um momento de tristeza, querido, mas creia que a palavra de Deus tem o poder de te curar, de te libertar e te levar ao manancial de água viva, amém, querido? Como diz o Ronaldo nisso, alegre-se. E por que eu vou me alegrar? Você deve falar: pastor, por que razão eu vou me alegrar? Eu vou me alegrar porque o meu Deus diz que eu devo me alegrar. Ah, tem dores, tem dificuldade, tem resistência? Tem. Mas a palavra vai me sustentar a me alegrar nesse Deus que todas as coisas pode fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem tem te fortalecido, querido? São as circunstâncias ou a palavra de Deus? E aqui em Lucas, Jesus ensinando, ele deixa algo muito claro. Peça o quê? O Espírito Santo. Querido, o próprio Jesus, quando ele foi à cruz, isso foi um entendimento meu, Deus falando no meu coração. Todo momento de dor, sofrimento de Jesus, a Bíblia diz que ele era humano, mas ele suportou por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus nele, que sustentava, que humanamente falando, seria impossível suportar tamanha dor, tamanho sofrimento. Mas pelo Espírito de Deus, querido, agindo, nós somos fortalecidos a viver sim a palavra e a promessa de Deus, amém? Então são questões importantes. Isso eu falo para a igreja, nós não podemos abrir mão. Esses dias aqui em reunião entre a gente, entre os jovens, eu falei: querido, uma igreja fervorosa na fé é uma igreja que ora. Uma célula que seja, se você quer ver poder de Deus, manifestação da glória de Deus, se você quer ver transformação, se você quer ver milagres, se você quer ver sinais de Deus, proezas, maravilhas, reúne e vê pessoas encontros que tem antes da manifestação da glória de Deus, teve um momento de oração. Amém? Eu conheço os amigos lá em Friburgo da comunidade, ele tem um encontro de homens, que eles conseguem reunir, numa segunda-feira, 500 homens, em festa, adorando, louvando a Deus.
E o líder que foi chamado para aquilo, depois de muitas frustrações, ele foi orar, ele contando testemunho. Ele falou assim, não, querido, ele vai em outras igrejas para ensinar como trabalhar aquilo. Ele falou, querido, oração. E ir ao monte entregar a Deus a minha frustração, minha dor de trabalhar com o homem, a dureza do coração do homem, a falta de comprometimento, né, com um propósito, ou muitas das vezes até desleixo. E ele falou, Deus, eu quero entregar essa minha frustração, eu quero ser curado. Antes de saindo do monte, Deus falou com ele, olha só, você está fazendo errado. Preciso você e mais um. É melhor os dois em acordo que uma multidão desalinhada. Imagina um carro com dois volantes, né? Um joga o volante para lá, outro joga o volante para cá, vai chegar aonde? Vai sair batendo as ruas aí para um lado e para o outro. Agora chama um. Aí ele desceu, entendeu com Deus. Começaram o primeiro propósito de oração. E ali Deus foi acrescentando um, acrescentando dois. E hoje ele só faz eventos se for debaixo dessa direção. Primeiro oração, uma semana de oração, jejum e um evento. E ele falou, pastor, ninguém deixa de levar convidado. Porque primeiro, quebra as barreiras, as resistências que existem de uma vida vir para Cristo. Você quando veio para Cristo, tinha barreira que impedia. E que para outros possam vir, você precisa aprender a também orar e jejuar e fazer propósito com Deus. Amém? Eu lembro, eu fazia curso de casais que ele convidava, ninguém ia. Uma frustração, né, Cristiano? Uma frustração. Uma vez eu falei, Deus, que está errado. Deus falou assim, ó, você vai fazer o evento, você vai orar e você vai jejuar. Só que eu queria eventos nos lugares mais de 5 estrelas. Aí eu me doava, fazia tudo para estar naquele lugar e não ia ninguém. Depois eu comecei a fazer nos lugares mais simples possível. E as pessoas chegavam e não queriam sair, porque a presença de Deus estava ali. Mas teve uma coisa que eu aprendi naquilo, experiência própria. O que eu orava e jejuava, quando eu convidava a pessoa mais improvável, ia. Cristiano veio, brincou comigo, você, esse aí não vai. Eu falei, Cristiano, se ele for tocado pelo Espírito do Senhor, não tem barreira que impeça. Amém? Querida, existem barreiras. E essas barreiras, elas precisam ser quebradas na oração. O irmão uma vez chegou lá, esse dia passou lá na minha empresa, estou trazendo a memória, ele falou assim, eu morro de rir, às vezes, da história dele, né? Ele falou que estava evangelizando uma pessoa, ligava para a pessoa fugia. Não atendia celular. Aí ele falou assim, Deus, eu estou trabalhando no meu tempo que eu tenho para ligar para ele agora, ele não atende, eu vou para tudo ou nada. Ele foi para um canto lá, orou, falou, Senhor, tu quebra todas as barreiras, tu tira o demônio desse telefone que o impede de atendê-lo, ou então tu vou dar um ponto final nisso. E ligou. Logo depois pegou, desceu, foi ligar, o cara estava em pranto, estava em desespero, precisando ouvir uma palavra. Qual é a vontade de Deus? Muitas das vezes vai contra a sua vontade. Mas quando nós buscamos primeiro, oramos, jejuamos, aí sim nós vamos alinhar com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus vai nos ensinar a olhar para situações que muitas das vezes nos abate, nos deixa cansado, mas vai nos dar um olhar diferente. Quantos estão entendendo? E se não tiver oração, querido, tu vai cansar mesmo. E se não tiver oração, querido, os inimigos vão permanecer. E quais são os inimigos? São os inimigos de Deus, querido, mas eles são vencidos no poder quando uma igreja se levanta em oração, quando um povo se reúne em oração, há poder sim de Deus sobre aquela situação. Amém? Então fica esses versículos. E agora eu quero falar um pouquinho do jejum. 2 Crônica 20. O rei, Josafá, ele é alarmado com uma situação de medo, igual nós estamos vivendo hoje, né? Será se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? E às vezes nós ficamos assustados, o que será da geração futura, o que será dos meus filhos? E a verdade, querido, é uma só, que Deus ministra no meu coração.
a palavra que resolve o meu problema, resolve o problema da igreja e resolve o problema da nação. Quantos estão entendendo? Amém? Uma palavra que te dá vitória na sua vida pessoal, teus inimigos na tua altura, mas é a mesma palavra que resolve a questão do rio e da nossa nação. É uma só. Amém? E às vezes a gente precisa vencer, aprender. E aqui o rei Josafá estava vivendo um momento de pânico, assustado. Vamos lá. Deixa eu achar na minha Bíblia. 2 Crônica 20. Vamos lá. Põe lá para mim, Marcelo. 2 Crônica 20. Versículo, no início eu vou ler, eu acho que eu vou abrir aqui a minha, porque não são todos, que ele é grande. 2. Foi? Vamos lá. A partir do 2. Então informaram a Josafá, né? Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Amém? Então ele teve aqui, a Bíblia diz que teve um momento que teve medo, e às vezes acontece conosco. Querido, mas quando você coloca diante de Deus, querido, aquela causa, é para ter resposta, querido. Amém? E resposta de vitória. Quantos creem nisso? Deus, eu não posso mudar isso, mas Tu pode, Senhor, entrar nessa peleja, nessa situação e mudar. Eu vejo uma história, esses dias eu viajei e vi história inclusive da família, eu vi situação de pessoas que começaram a caminhar bem com Deus, e no decorrer da caminhada, começaram a tropeçar na fé. Né? Querido, eu tenho que continuar crendo, eu tenho que continuar, Deus, que eu seja um canal de Deus para orar, para falar, para exortar, para mostrar o caminho da verdade. Amém? E aqui é uma situação que vinha para abater não só o rei, mas também todo o povo. Então ele consagrou, ele buscou no povo, fizeram um jejum. E o jejum, querido, tem poder para quê? Tem cristão, falo isso porque tem cristão, e me perdoe que eu te respeito, que diz que se Jesus já morreu, não precisa mais de jejum. É claro que não precisa, desde que você seja capaz de submeter sem o processo do jejum. Quantos estão entendendo? Esses dias eu fiz propósito com Deus. Ao fazer o propósito, meu coração quebrantou por uma coisa que eu estava fechado. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu amo essa pessoa? Não preciso. Mas se tem resistência no meu coração para amar essa pessoa ou vê-la como Deus a vê, eu não preciso mudar aquela pessoa. Eu preciso mudar o meu jeito de ver. Amém? E o jejum traz Deus para uma situação que é incapaz de fazer pela nossa própria força, mas sim ser feito pelo poder de Deus. E o poder de Deus é vencer os inimigos. Amém? Que um Deus com o qual nós servimos é um Deus de paz, é um Deus de prosperidade, é um Deus de justiça. E para que ela seja feita e cumprida nas nossas vidas, muitas vezes nós vamos preciso ser transformado. Vamos precisar enxergar aquele problema de uma outra forma. Porque enquanto estivermos olhando com um olhar humano ou pelas circunstâncias, nada vai ser transformado. Amém? Agora isso é possível de mudar, querido. Eu falo do testemunho próprio. Eu estou vivendo coisas que estavam me deixando profundamente angustiado, para baixo, abatido. Mas hoje eu tenho encontrado em Deus força e graça para ver aquilo em uma outra situação. Amém? Então tem coisas que Deus permite, querido, não é para te matar e destruir. Ele fala lá, isso não vem de mim. Mas às vezes são situações que precisam acontecer para nos mostrar o caminho lá na frente de vitória. Amém?
E lá no versículo 18, Josafá prostrou-se rosto em terra com todo o povo de Judá e de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Querido, é isso que o inimigo quer parar, quer tirar a sua adoração, quer tirar a sua alegria de adorar e sentir a presença de Deus, querido. Mas muitas vezes você precisa ir para o jejum para quebrar essa barreira que te impede adorar a Deus, que te impede a chegar na presença de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? E o jejum é o caminho. Depois nós vamos ver aqui na frente, mais um pouco, aonde eu vou apresentar uma oferta a Deus. É melhor eu recolher a oferta e primeiro quebrantar meu coração. Que uma coisa é eu chegar diante de Deus com uma oferta com o coração quebrantado. Outra coisa é chegar simplesmente porque eu devo obedecer. Eu quero obedecer com graça, eu quero obedecer porque eu amo esse Deus. Eu quero dar porque eu entendo que Deus está comigo nesse negócio. Amém? E esse é o propósito de Deus, esse é o propósito da igreja. E essa é a vontade de Deus. E vamos lá. No 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estava saindo, Josafá lhe disse: escute, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor seu Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e Moabe, e os moabitas de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém, querido? Amém, querido? Creia nisso, que tem área na tua vida, querido, que não venceu ainda, porque você não jejuou ainda, que você não fez um propósito com Deus, que você vem lutando com a sua força, com a sua força, com a sua força, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Tem coisas que você não vai ser preciso lutar, porque é Deus que quer entrar na luta, é Deus que quer transformar, é Deus que quer mudar o teu casamento, é Deus que quer mudar essa história pelo qual você vive, é Deus que quer entrar e mudar e ensinar, porque se você não aprender a viver pela palavra, nada vai te sustentar, né? E não podemos perder essa essência, querido. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, eu não era pastor ainda. Eu falei: querido, mas o que a palavra de Deus diz para isso? Pronto. Se você tiver uma palavra, querido, se agarre a ela. Pode ser que ela não seja capaz de mudar de imediato, porque às vezes Deus precisa tratar alguma coisa em você. Mas no tempo dela, no florescer dela, será vida para você. Amém, querido? Quantos entenderam? Então ele vai aqui para o jejum, para a oração, com medo, alarmado, mas inconformado e crendo. E na oração dele lá no início ele diz isso, olha lá: Senhor Deus, lá no versículo, orou, né? No versículo 6. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes, ao teu amigo Abraão, né? Ele vai para Deus com aquela situação, né? O que você tem que apresentar a Deus? Querido, Deus é Deus de monte, é Deus de vale. É Deus que tem poder de pegar a situação que está ruim, mas transformar. Porque é pelo nome dEle, o nome dEle será exaltado. Quando eu fui para Jesus, minha vida era uma tragédia, né? Era uma desgraça, como diz alguns. Mas a graça de Deus entrou, e é ela que transformou, é ela que tem transformado, e eu creio que é ela que continuará transformando. Pastor, Deus já fez tanto, já pedi tanto. Querido, vai precisar continuar fazendo, até que Ele volte. Então, se já pediu, peça de novo, busque de novo, bate de novo. Eu me lembro que eu fui tão agraciado por um presente de Deus,
lá em Friburgo, e aqui eu vi que eu precisava ser agraciado também. E eu achava, pelo fato de Deus já ter me agraciado lá atrás, eu não poderia orar a Deus que aquela graça pudesse estar aqui também. Quantos estão entendendo? Eu já pedi uma vez, Deus fez, e hoje, só que eu estou na mesma situação. Vá de novo, querido, que Ele continua sendo Deus. Joel, versículo 2. E a hora dá tempo. Toque a trombeta em Sião, dê alarme ao meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Amém? E vem falando de situações aqui de treva, de escuridão, né? Coisas que às vezes nos colocam medo, mas alarma, porque existe um Deus que tem o poder de transformar, querido. Não só a minha vida, né? A palavra diz que eu diante do Senhor sou como um gafanhoto, como uma formiguinha. Mas, querido, quando eu estou diante dele, as coisas são mudadas. Esses dias eu vi um ex-bruxo dando um testemunho e falando das batalhas espirituais que existem, inclusive contra a igreja. E perguntou ele, o entrevistador, um pastor entrevistando ele, falou assim, mas como isso acontece? Ele falou que foi atacar uma igreja de uns missionários. E quando chegou, viu uma luz sobre aquela casa. E uma voz. Muito clara de quem é Deus, quem era o Deus daqueles missionários. E ele ficou meio em pânico e falou assim, eu quero conhecer esse Deus. E ali ele teve uma experiência com Deus, foi mudado, foi transformado. Aí perguntaram aí, querido, mas se existem essas batalhas, nós como cristãos, não devemos ter medo, alguma coisa? Ele disse assim, não. O que Deus, o Espírito Santo falou com ele? Você imagina um gafanhotinho e um grande inimigo correndo atrás dele. E ele está correndo pela rocha, e cai lá na cabeça de um leão. E quando o inimigo chega, você acha que ele vai correr de você ou vai correr do leão? Hein? Quando o problema chega, o inimigo vai correr de você ou vai correr da presença de Deus que está na sua vida, querido? Hein? Então creia nesse Deus, querido, que tem poder de vencer as batalhas. Amém? Da nossa vida, da nossa história. E Joel 2, versículo 12, para a gente continuar. Agora, porém, declara o Senhor, volte para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não desvia, arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer oferta de cereal e oferta derramada para o Senhor, o seu Deus. Amém? E aqui fala também de oferta. Joel vem falando. Vou entregar oferta para Deus. Qual a minha dificuldade de dar um dízimo para Deus? Qual a minha dificuldade de dar uma oferta para Deus? Sabe qual a dificuldade? É um coração endurecido, um coração que não entendeu a graça de Deus, é um coração que não foi trabalhado o processo do quebrantamento. E inclusive eu, querido, não é para vocês só não, eu tenho que orar e vigiar a Deus. Não deixe as circunstâncias endurecer meu coração. Não deixe as frustrações impedir que eu tenha oferta de louvores a Ti. Amém, querido? Não é gostoso poder dar? Agora, querido, da forma que você dá, isso é toda a diferença. E talvez Deus precisa curar o nosso coração. Deus precisa limpar nosso coração. Como diz lá o salmista, né? Sonda-me, Senhor, e vê se no meu coração há algo que vai ao contrário a Ti. Porque nós somos pressionados até esse coração endurecido. E o que Joel vem chamando o povo? Convoca o povo, chama o povo a um arrependimento. Porque quando há arrependimento, querido, você muda. Vou falar para o testemunho próprio para a igreja poder entender.
eu estou com um relacionamento com uma pessoa muito querida, muito amada, mas eu estou com meu coração fechado para ela. Mas hoje, diante dessa palavra e tudo, Deus já acordei com meu coração quebrantado, para procurar dizer que eu a amo e que estamos juntos. Quantos entendem isso? Queridos, é processo que é feito pelo mover do Espírito Santo de Deus, e para isso nós oramos, para isso nós jejuamos, e para isso nós queremos apresentar a Deus uma oferta. Porque se o teu coração dá uma oferta de coração endurecido, querido, é melhor você não dar. Porque Deus não está preocupado na tua oferta, Deus está preocupado no teu coração. Se o teu coração foi transformado, aí sim Deus vai receber, e Deus vai entender. Agora Ele está entendendo um princípio, uma alegria. Amém? Então são processos, querido, que precisa. E a igreja não pode perder isso. E às vezes até para a gente entregar, nós somos pressionados. Uma vez fiz um propósito com Deus, desafio, botei diante de Deus. Deus disse, eu vou dar uma semeadura com Deus. Na hora de dar a semeadura, o que eu arrumo? Arrumo uma encrenca, arrumo uma briga, acho que com a Cristiane. Se não for a Cristiane, é alguém próximo. Queridos, tem inimigos ou não tem? Se não tivesse, nós íamos viver alegremente o tempo todo. Não ia ter luta, não ia ter briga, não ia ter contenda, não ia ter divisão, não ia ter nada. Mas tem. E esse ter precisa ser quebrado pelo poder da palavra, da oração, né? E queremos sim chegar diante desse Deus sempre com alegria, com festa, amém? No 28, é isso? Não, perdão. Josué 2, 23. Não, Joel. É que eu estou com hora aqui. 22. Joel 2, 12, né? Que ele vem aqui, chama o povo ao arrependimento, né? E depois apresenta a oferta. Então são 3 elementos: oração, jejum e oferta, querido. Aprende esse segredo na tua vida. Eu, quando quero mudar a Cristiane, que eu vejo que nós estamos numa batalha que não muda, que eu já falei, que eu já guerriei com ela, que eu já botei queda de braço. Eu falei, Deus, eu preciso orar para essa mulher, eu preciso fazer um jejum pela vida dela. Aí Deus vai e não muda ela, quebra o José Luiz. Amém? Não sei como é que está a sua visão hoje, querido. Ela pode estar distorcida por um coração enfermo, por um coração baleado por um mundo ou circunstância. Mas creia, querido, que Deus pode entrar hoje, se você der liberdade de mudar. E essa mudança que nós buscamos para a honra e glória do Senhor. Porque nada adianta, querido, estarmos na igreja, lendo a palavra, conhecendo a palavra, caminhando junto, e não ter essa mudança, essa transformação. Esse deve ser o nosso inconformismo. Não, Deus, eu quero ter um coração limpo, eu quero ter um coração saudável, eu quero ter meu coração cheio da Tua presença. Eu não quero olhar com o olhar do mundo mais, mas eu quero olhar pelo poder da Tua graça. Amém, querido? Aí sim, nós vamos poder celebrar cultos de louvores. Vamos poder fazer cultos só de adoração. Amém? Porque vamos ter coisas boas para apresentar a Deus. As circunstâncias não vão nos roubar mais aquilo que é precioso, aquilo que é eterno, aquilo que é puro, aquilo que é amável, né? Como diz lá a sequência de Filipenses 4, bota aí, 4, 8, Ronaldo falou 4, 6, né? 4, 4, vamos lá. Filipenses 4, versículo 8. Foi? Tudo que for puro, tudo que for bom. Vamos lá. Foi aí? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todo, perto está o Senhor. Vamos lá. Não, 8, vai para o 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém, querido? Ou seja, querido, é em Cristo Jesus, não importa o que você está vivendo, por mais improvável que seja a situação, melhor é o poder de Deus agindo naquela situação. Amém? E isso, querido, eu creio que é isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Nós estamos vivendo um tempo que, tem muitas situações para nos abater, mas tem o poder da palavra de Deus para nos levantar.
né? Aquilo que parecia ser morte agora é vida. Aquilo que parecia vir na sua vida, na sua história para te destruir, agora Jesus entrou e transformou. E não tenha medo, não tenha vergonha de expressar e de falar, querido, de testemunhar isso. Amém? Porque muitas vezes nós ficamos com vergonha. Deus entra, faz uma mudança tremenda na nossa vida, na nossa história, e temos vergonha de falar. Não, querido. Igual uma pessoa fala, agora é crente, eu sou crente, cristão, firme na palavra de Deus, porque antes de conhecer Jesus eu estava a ponto de ficar à base de remédio para dormir, era uma ansiedade que eu não tinha sossego em lugar nenhum, andava assustado, com medo. E aonde eu chego hoje, para a honra e glória do Senhor, eu deito, eu durmo, e eu aprendi que existe uma paz que o mundo não pode dar, mas em Cristo Jesus ela opera poder de Deus. Amém, querido? Vamos ficar de pé, o louvor pode ir subindo. Amém? E para a gente finalizar, né? Lucas 12, 22. E chamar a Cris também, vai ter um momento de oferta. Lucas 2, 22. Tá. Amém. Vamos fechar, querido, com a palavra de dízimo e oferta, né? E entendemos esses princípios, que você possa sair daqui hoje. Deus, eu quero fazer isso mais com alegria. Eu quero ter força para fazer isso. Eu quero aprender a vencer meus inimigos. Não será pela minha força, mas pelo Espírito do Senhor. E quando é pelo Espírito de Deus, quando é pelo fluir de Deus, querido, se torna leve. Quando é pelo tempo de Deus, o momento de Deus, querido, se torna leve. Você não se cansa. Sabe por quê? Porque lá no Salmo Isaías 40 diz que o Senhor não se cansa nem fica exausto. Ele dá força, Ele dá poder, Ele dá unção para agir e resolver cada situação. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois dessa palavra, nós não precisamos falar mais nada, nem pregar mais nada. Eu acho que o Espírito Santo já revelou o que precisava ser revelado. Você que já tem essa revelação do Espírito, entregue seu dízimo, sua oferta, em sinal de adoração ao Senhor. E se você recebeu essa revelação hoje, da necessidade de um coração quebrantado, você reconhece a palavra de Deus. Não, fica aqui do meu ladinho. A palavra de Deus fala em Lucas, bem-aventurado. Amém? Quer dizer felizes. Vocês que são pobres, porque pertencem ao reino dos céus. Lucas 6 fala isso. E aí ontem nós estávamos conversando na arena como pobreza e felicidade podem andar juntas, porque pobreza é sinal de escassez, de falta. E por que Jesus nos fala isso? Porque aqueles que se consideram ricos não são merecedores da graça de Deus. Não podem receber, eles são autossuficientes. Mas aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, que precisam da graça de Deus, esses têm um coração dependente do Senhor. Ainda que o nosso coração venha a ser inflamado, ainda que o nosso coração venha a ser atingido, que nós possamos buscar um coração quebrantado e contrito, amém? Diante do Senhor. Então, eu quero convidar você agora a colocar nesse envelope a sua dificuldade pessoal. O que você precisa com o Senhor buscar em oração, buscar em jejum. Reconheça a sua dificuldade. Senhor, eu preciso vencer nessa área. Senhor, me ajuda, me capacita nessa hora, amém? E eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Ô Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã reunidos em Teu nome. Primeiro, porque reconhecemos que a Sua graça nos alcançou. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho na cruz do Calvário, para que o peso do pecado que estava sobre nós estivesse sobre Ele. Obrigada, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si o peso do pecado.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E pelas suas feridas, por cada chicotada sua, Senhor, hoje nós podemos ser sarados. Oh Pai, eu oro, Pai, que cada um, Pai, possa ter a revelação da tua obra de cruz e viver um evangelho de verdade, de paz. Senhor, nos ensina a cada dia, Senhor, a praticar aquilo que nós aprendemos. Senhor Deus, nós nos rendemos diante da sua soberania, da sua graça, do seu amor, do seu perdão. Senhor Deus, Pai, como já foi pregado aqui desse altar, nós declaramos falência do nosso homem e declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Vem, Senhor Jesus, porque para nós permanecermos na tua presença, nós precisamos reconhecer diariamente o nosso estado de pobre, a nossa fome e a nossa sede de ti. Por isso, Senhor, visita os nossos corações, traz um sopro novo, um vigor novo, um novo frescor, um novo tempo seja instaurado no nosso coração. Que a esperança e a paz do céu, que excede todo entendimento, venha alinhar a nossa mente e o nosso coração. E que nessa semana nós possamos vencer as nossas batalhas com as armas certas. Colocar, Senhor Deus, assim como Josafá colocou, diante de um momento de insegurança, de aflição, buscar as armas corretas para batalhar as nossas guerras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Então você, querido, que recebeu do Senhor, entregue agora seu dízimo, a sua oferta, com alegria no coração, com vontade de Deus. Pode tocar o louvor. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com
querido, por essas ofertas. Ela tem um significado no reino de Deus. Eu não sei como é que estava o teu coração quando as apresentou, né, a casa de Deus, a casa de oração. E eu quero orar, sim, para que você, diante dessa palavra, você possa ter a alegria de estar em constância e disciplina com Deus, com alegria de orar, jejuar, sim, e saber que é em Deus que você vence e que a sua colheita, querida, possa ser de forma sobrenatural. Pai, eu apresento a Ti, Deus, as ofertas, os dízimos, Deus, que hoje barreira caia, Deus, na vida dos Teus filhos. Pai, que a obediência, a alegria de trazer, ó Deus, os frutos, ó Deus, do trabalho, das finanças, seja plena, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que debaixo dessa palavra, que o Senhor possa nos dar a alegria de ter colheitas a 100 por 1. Ó Pai, queremos ser obedientes a Ti, Deus, queremos ser um povo escolhido, sacerdote real do Senhor, mas queremos, Deus, estar em prática, Deus, com Teus ensinamentos, com Tua palavra, que tenhamos força, que tenhamos alegria e que sejamos trabalhadores, sim, Deus, ungido pelo Senhor, para edificar a Tua casa, Deus, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E oramos, ó Deus, onde tiver enfermidade, seja curada, Deus, oramos, ó Deus, onde tiver o inimigo agindo na vida dos Teus filhos, que ele seja repreendido, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Deus, nós declaramos, ó Deus, uma unção de paz, de prosperidade, de confiança na provisão do Senhor em todas as áreas da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém?